Existe efeito rebote após utilização de medicamentos para emagrecer? Depois que eu paro de utilizar alguma medicação para me ajudar no processo de emagrecimento, existe um risco de eu voltar a recuperar todo o peso rapidamente? Essas são algumas dúvidas que eu tiro diariamente no meu consultório, inclusive com pacientes que já realizaram outros tratamentos, e hoje, nesse vídeo, eu vou conversar um pouco mais contigo sobre essa questão. Para quem não me conhece, meu nome é Victor Marques, eu sou médico e esse é o nosso espaço para falar sobre saúde, bem-estar, emagrecimento e qualidade de vida. Todos vocês sabem que a obesidade e o sobrepeso são problemas que acometem muitas pessoas em nosso país. Hoje temos um dado que mais do que 50% da nossa população se encontra acima do peso. Além disso, nós sabemos também que a obesidade é uma doença crônica, recorrente e que não tem uma cura definitiva. Inclusive, alguns dados mais recentes indicam que pessoas que realizam cirurgia bariátrica após 5 anos, mais ou menos 90% acabam recuperando o peso. Ou seja, a gente precisa entender que o esforço para a gente manter o peso perdido, ele deve ser muito maior do que apenas emagrecer. Então, quando você chega no peso ideal, é a partir daí que o jogo começa. Eu digo sempre para todo paciente que se consulta comigo que existem duas fases no processo de emagrecimento. A fase 1, que é quando você chega ao peso desejado, e a fase 2, que é quando você busca manter o peso perdido. E para isso tem surgido diversas medicações atualmente que podem contribuir para o processo de redução do peso. Nós temos os análogos do GLP-1, inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre essa classe medicamentosa. Nós temos ainda os inibidores de uma enzima, de um cotransportador na verdade, que está no rim, que faz glicosúria, ou seja, você perde glicose pela urina. Nós temos ainda alguns antidepressivos que podem ser utilizados no processo de emagrecimento, enfim. Hoje nós temos uma vasta quantidade de medicações que podem ser utilizadas nesse processo. O que a gente precisa saber é que para cada quilo de peso eliminado, existe um aumento do apetite de mais ou menos 100 calorias e uma redução do metabolismo de mais ou menos 30 calorias. Ou seja, quando você emagrece 10 quilos, você aumenta em mais ou menos 1000 calorias a necessidade de comer e você reduz em mais ou menos 300 calorias do que você gasta ao longo do dia. Isso tudo são mudanças fisiológicas que acontecem durante o processo de perda de peso. Isso acontece independente do que você faça, seja apenas uma dieta, seja apenas o tratamento medicamentoso, seja lá o que for. Então essas mudanças elas de fato já acontecem. Além disso, quando a gente perde peso, existe um aumento do prazer hedônico, ou seja, o doce fica melhor, o carboidrato fica mais saboroso. Isso tudo acontece para fazer você voltar a ganhar peso. Ou seja, já respondendo à pergunta principal do vídeo, existe efeito rebote após a utilização de medicamentos para emagrecer? A resposta é não, não existe. O que acontece é que infelizmente muitas pessoas não conseguem mudar os hábitos profundamente e acham que usar qualquer medicamento para perder peso por 2 ou 3 meses vai ser suficiente. E quando elas param de utilizar a medicação de maneira abrupta, de maneira pontual, elas fatalmente vão recuperar o peso. E esse é o entendimento que nós temos quando nós falamos sobre manutenção. A gente precisa, depois que a pessoa emagrece, ainda manter o tratamento para que, ao longo do tempo, o corpo se adapte com aquele novo peso. E lembrando que o corpo demora em média 1 ano e meio para se adaptar com o novo peso. E além disso, a pessoa precisa mudar hábitos. Então ela precisa passar a fazer atividade física todos os dias, saber modular o estresse, dormir bem e se alimentar adequadamente, fazendo a monitorização do peso. Se a pessoa utiliza qualquer medicação e não modifica os seus hábitos, ela vai voltar a ganhar peso. E como uma mola que se comprime e se abre, é exatamente o que acontece. Muitas vezes eu faço essa analogia para que a gente entenda. Quando você está emagrecendo, é como se a gente tivesse uma mola e essa mola está sendo comprimida. Quando você chega ao seu peso ideal, essa mola está aqui, bem fechadinha, bem comprimida. E quando você solta, se liberta, passa a comer mais, suspende o tratamento, essa mola ela volta novamente. E isso faz com que você recupere o peso e às vezes até um pouco mais. Então, faça o tratamento adequadamente. Se você está em acompanhamento médico, mantenha esse acompanhamento, não suspenda o tratamento de vez para que você consiga manter o peso.
perdido. E essa era a mensagem que eu queria trazer aqui para vocês. Você que gostou desse vídeo, curta e compartilhe esse vídeo para mais pessoas e deixe aqui sua dúvida nos comentários que eu vou ter o prazer de responder você. A gente se vê em breve e um grande abraço.